Ai, nossa senhora. O bizarro iceberg dos cards de Yu-Gi-Oh! Segredos, controvérsias, histórias perdidas. O canal Tensei. É esse aqui, iFund? É. Vamos me inscrever. Ai, 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 boa noite, é guerra. Ativa o sininho de notificação e deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Botar qualidade full, né, mano? Vamos lá, vamos ver o bizarro iceberg dos card games de Yu-Gi-Oh! Segredos, controvérsias de histórias perdidas. Live adiantada, live a jato hoje, velho. É foda. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. Enfim. É porque eu não tava fazendo nada aqui e tava muito chato, velho. Falei assim, vou abrir live agora, foda-se, tem nada pra fazer. Aí eu abri, velho. Live cedo mesmo. Que Yu-Gi-Oh! É uma franquia enorme de card games, todo mundo sabe. E todo mundo sabe também que, ao longo dos anos, o jogo veio acumulando uma série de curiosidades. Mas por algum motivo, a criação de conteúdo mainstream no Brasil acaba se limitando às mesmas informações, como falar que o jogo já entrou pro livro dos recordes como o card game mais vendido, que o Kaiba tinha cabelo verde e Yu-Gi-Oh! Zero, e por aí vai. Por isso, Não, tem, eu decidi não montar apresenta os iceberg podres, que né, fosse velho? menos comum, tanto lá na gringa Isso aí. quanto aqui no Brasil, com curiosidades pouco abordadas ou mesmo que não Jogando apareceram em PS2. nenhum outro iceberg. Caralho. Por isso, esse 2025, vídeo do iceberg se concentra em sua grande PS2, maioria em aspectos vê que eu joguei um envolvem mais de retrozinho, card né? game Porque PS2 pra mim, como eu já falei, eu acho que já entra na categoria retrô, velho. em si do que os animes Retro ou os games. mangás, já que esses são muito mais abordados. Os vídeos de iceberg são um formato popular no YouTube, usados para explorar tópicos de forma profunda e organizada. Exato. A ideia por trás do nome vem da metáfora do iceberg. O que está na superfície representa informações mais conhecidas e acessíveis, enquanto as camadas mais profundas revelam curiosidades Um iceberg que explica detalhadamente como é um iceberg, velho. mais obscuras, Boa noite, Bona. teorias, segredos ou fatos pouco divulgados. Geralmente, os vídeos são Drop the divididos em Colossus. níveis, começando Boa. por fatos básicos. Pô, quando eu for jogar Shadow, velho, eu vou jogar o... Eu vou emular o de PS2, né, obviamente. E depois eu jogo o remaster. Até os mais enigmáticos e desconhecidos. Alguns, porém, acabei colocando mais ao topo pelo fato de serem situações já conhecidas pela maior parte. Fazer a mesma do coisa público, com jogos apesar remaster, dos velho. detalhes não serem Primeiro jogar o originalzão. É tipo Dark Souls. Dark Souls não, perdão. Não, Dark Souls também, né? É a versão básica e a versão remaster. Demon Souls, né? O Demon Souls eu joguei o classicão lá, né, velho? Agora eu tenho que jogar o Demon Souls Remaster. amplo conhecimento. No caso deste vídeo, vamos explorar curiosidades sobre os cards de Yu-Gi-Oh! Organizados nesse formato, indo desde detalhes mais comuns até coisas que são tão obscuras que dá pra dizer que estão mais pra teoria da conspiração do que outra coisa. Você pode Mas confiar em antes da fã, gente velho. seguir, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e considere fazer uma doação via Pix no link da descrição ou QR Code que está no canto inferior esquerdo da tela. Seu apoio é fundamental para manter a existência do canal. Além disso, tem também uma lojinha na qual você pode adquirir cards de Yu-Gi-Oh! Por um valor justo e acessível, através da página na OLX. Então você pode apoiar o canal, ao mesmo tempo que adquire novos cards para sua coleção. Camada 1, superfície. Censura dos cards, errata. Erratas refere-se a uma prática da Konami de mudar total ou parcialmente o texto de um card a fim de torná-lo mais balanceado e, consequentemente, removê-lo da banlist. Essas mudanças podem acontecer tanto nos efeitos do monstro em si, quanto nas condições de invocá-lo. Isso já aconteceu com uma infinidade de cards, como o Goyo Guardian, que antes era um synchro genérico que exigia qualquer monstro tuner, mais um ou mais não tuner, e passou a exigir pelo menos um tuner de atributo Terra. E tem também o Destiny Hero Disc Commander, que permitia sempre comprar 2 cards quando era invocado especialmente do cemitério. E depois dessa errata, passou a ter esse efeito somente uma vez por duelo. Só foi aumentando os textos, velho. Essas erratas podem ser feitas não só para remover cards da banlist, mas para atualizar textos, consertar erros ou ambiguidades. Em um torneio, não é obrigatório que o jogador possua o reprint com um texto mais recente, mas ele precisa ter a versão atualizada desse texto disponível de alguma forma oficial, como através do aplicativo Neuro, que é um banco de dados de cards e funciona como calculadora para os duelos. Censura dos cards. Refere-se à infame prática da Konami em censurar diversas artes dos cards de Yu-Gi-Oh! Por diferentes razões.
tanto por questão de apelo sexual ou mesmo por questões religiosas. Eita. Essa prática era ainda mais frequente nos primórdios da franquia, visto que o público ocidental tende a lidar de uma Qual é a forma censura ali? Eu frequente não nos vi não, pera aí. Ah, o bagulhinho na cabeça. O tom de pele dela ali, né? Quer dizer, na direita eu acho que ficou até melhor, velho. Tá com um sombreamento melhor, né? É. nos primórdios da franquia, visto que o público ocidental tende a lidar de uma forma muito mais conservadora que os japoneses. Com o tempo, a Konami foi flexibilizando as regras para essas censuras e até reprintando cards com as Caraca, mano. Isso aí é um SCP, viado. artes sem censuras, em um conceito chamado Lost Art, que é quase Pois como é, cards isso aqui é monstro, isso aqui é bicho doido, olha lá, ó. Mas aí tá virando LOL, tá dando aquela com censurada, as velho. artes Aí sem fudeu censuras, tudo. em um conceito chamado Lost Art, que é quase como se fosse um card promocional, mas concedido em lojas oficiais quando você faz a compra de produtos Yu-Gi-Oh! Em um certo valor. No entanto, a prática de censura você faz a compra de produtos Yu-Gi-Oh! Promocional em um conceito chamado Eu Lost apertei sem Art, querer um que botão é aqui. quase como se fosse um card promocional, mas concedido em lojas oficiais quando você faz a compra de produtos Yu-Gi-Oh! Em um certo Ah, mudou. Não sei porque mudou de vermelho pra verde o suco ali. Novamente, a da direita a coloração tá maior, né? Tá melhor, né? Mais nítido, a nitidez tá maior. Pô, só mudou o suco mesmo, velho. Caralho. Oxi. O pior do suco vermelho ali, velho. Só mudou o suco mesmo. valor. No entanto, a prática de censura ainda não parou e algumas dessas censuras Ah, são mas pera consideradas aí, até velho. mesmo desnecessárias ou idiotas, principalmente porque o público Exatamente, aqui entra o caso da idiota, né, velho? Deixa eu ver aqui. Novamente, a coloração, assim, a nitidez da direita tá melhor, mas... Cara, gente, me ajuda aí. Ah, tá, a garrafa de vinho na esquerda. Ah, gente, pera aí, cara. Mas qual que é o problema? Gente, eu não lembro qual é o molho, se é molho madeira, eu não lembro qual é o molho. Pô, se usa vinho, pô. Pera aí, velho. Vinho faz parte da culinária. Usa pra caralho, mano. Os grandes chefes do mundo utilizam vinho na cozinha. Pô, pera aí, cara. Gente, vinho faz parte de cozinha, velho. Se for vinho, é porque parece uma garrafa de vinho. Parece pra caralho, tá ligado? Ah, não é possível ser só por causa disso, cara. Acho que é isso mesmo. Agora que eu percebi, lá atrás tem uma garrafa verde também, olha lá. Parece ser de vinho, licor, foda-se, deve ser alguma coisa. Mudaram pra um kisuke, velho. Ah, aí é foda, hein? Toda história ligada aos olhos de cobra. Essas olhos daí estão indo longe. O molho madeira usa conhaque, conhaque, né, velho? Ou então assim, cara, cachaça e cerveja. Acho que cerveja deve usar também. É que eu já vi usando cachaça e vinho, tá ligado? Cachaça e vinho, eu sei que usa. Cerveja, eu não lembro de ter visto alguma uma receita assim que usa cerveja. Deve ter. Cara, faz parte da culinária, velho. joga o card game dificilmente é criança. Um exemplo de censura bastante questionável Exato, dificilmente é criança e o volume tá meio baixo. é o da cor das Exo-Sister, que originalmente possuem roupas de cores muito É isso que eu tô falando. Da direita eles estão dando um tom de cor a mais, né, mais velho? sóbrias, A da esquerda é meio acinzentado. A direita tá mais nítido, né? fazendo alusão a uniformes militares, enquanto no TCG as cores são mais vivas, Isso, as cores estão mais vivas. com um ar mais fantasioso. Por isso, há quem diga que a Konami só adota essa conduta apenas para lucrar e manter o mercado das Lost Arts. Tyler the Great Warrior. Tyler the Great Warrior é uma carta única no universo de Yu-Gi-Oh!, criada em 2002 através da fundação Make-A-Wish
para realizar o desejo de Tyler Grassley, um jovem de 14 anos diagnosticado com um raro tipo de câncer de fígado chamado sarcoma embrionário indiferenciado. Inspirada no personagem Trunks de Dragon Ball Z, a carta simboliza a luta e a determinação de Tyler contra a doença. Em abril de 2023, após mais de 20 anos em posse de Tyler, a carta foi leiloada no eBay, alcançando o valor de mais de $300 mil, tornando-se uma das cartas de Yu-Gi-Oh! Mais valiosas já vendidas. Elemental Hero Air News. A controvérsia em torno da carta Elemental Hero Air News está relacionada... Aí, ó. Herói Elementar. Não sei o nome. Qual é que é? Air News. ...à sua escassez e a ausência de... Essa carta vai aparecer ainda, né? Ela não apareceu ainda, não. Essa em torno da carta Elemental Hero Air News está relacionada à sua escassez e à ausência de reprints ao longo dos anos. Lançada originalmente em 2007, essa carta de fusão requer Elemental Hero News e Neospatial Air Hummingbird como materiais de invocação, e possui um efeito que aumenta seu ataque com base na diferença de pontos de vida entre os duelistas. Apesar da sua popularidade entre os fãs da série Yu-Gi-Oh!, especialmente por sua aparição no anime, o Air News nunca foi reimpresso após seu lançamento inicial. Essa falta de reimpressões gerou especulações na comunidade sobre os motivos por trás dessa decisão da Konami. Alguns acreditam que questões de direitos autorais ou problemas relacionados à arte da carta possam ter influenciado essa ausência no mercado, já que ela foi removida até mesmo da arte da carta em Instant Contact, que fazia homenagem a um frame da abertura do anime. A escassez da carta resultou em um aumento significativo de seu valor no mercado secundário, tornando-a um item cobiçado por colecionadores e fãs da série. A falta de informações oficiais por parte da Konami sobre os motivos da não reimpressão alimenta ainda mais as discussões e teorias entre os entusiastas de Yu-Gi-Oh! Vale ressaltar que, recentemente, houve uma votação aberta da Konami para incluírem a arte de um card como sleeve no jogo Master Duel, e o Air News estava banido como opção. No entanto, o outro card em que ele aparece continuou disponível. Você não dá alvo, mas ainda escolhe. Isso tem a ver com uma série de cards cujos efeitos não designam um alvo, mas ainda escolhem quem seus efeitos vão atingir, o que acaba sendo um pouquinho de um paradoxo para alguns players e abre precedentes para se remover do campo cards que não podem ser alvo de efeitos. Por exemplo, cards como Trishula, Dragon of the Ice Barrier, que permite banir um card do campo, da mão e do cemitério do oponente, conseguiria se livrar de um monstro como Blue Eyes Chaos Max Dragon, pois o efeito dele só o impede de ser alvo de efeitos e o protege de destruição. Aí, ó, só o dragão, os bichos muito maneiro, velho. Agora o estômago dos seus amigos é foda. Jar of Greed é considerado o card com a menor quantidade de texto em Yu-Gi-Oh! Caraca, a gente viu o pote da ganância, né? Aqui tem um jarro of greed. Um dos caracteres do nome, mais a caixa de efeito. O card diz apenas para comprar um card, e nada mais. Endymion, The Might Master of Magic. É um dos principais monstros pêndulo do arquétipo Endymion, sendo atualmente o card com a maior quantidade de texto em Yu-Gi-Oh! Atualmente, totalizando 187 palavras se for incluir o seu nome. Necrovalley Erratas. Necrovalley é um dos cards, se não o card com a maior quantidade de erratas em Yu-Gi-Oh!, totalizando 8 ao todo desde sua criação. Claro, não vou ler todos os textos aqui, mas vou apenas comparar a primeira versão com a atual, que saiu em reprint na coleção Magnificent Mavens. A primeira versão dizia: enquanto este card permanecer virado para cima no campo, todos os efeitos de magia, armadilha e ou cards de monstros que envolvam cemitérios são negados e nenhum jogador pode remover cards do jogo em seus cemitérios. Em adição, aumente o ataque e defesa de todos os monstros que incluam Gravekeeper no nome de seus cards em 500 pontos. Já a versão atual tem o seguinte seu texto: todos os monstros Gravekeeper ganham 500 de ataque e defesa. Cards no cemitério não podem ser banidos. Na carta Negue qualquer efeito de card que moveria um card no cemitério para um lugar diferente. Negue qualquer efeito de card que mude tipos e atributos no cemitério. Ou seja, o texto ficou mais simplificado e a carta também ganhou um efeito adicional que impede qualquer modificação de tipo e atributo no cemitério. Primeiros cards banidos. Refere-se à primeira banlist oficial da história de Yu-Gi-Oh!, que saiu em outubro de 2004. Nessa lista, tivemos os seguintes monstros banidos: Chaos Imperial Dragon, Envoy of the End, Sangan, Witch of the Black Forest e Atagaraço. Dentre as magias estavam Dark Hole, Delinquent Duel, Graceful Carty,
Harpy's Feather Duster, Monster Reborn, Raigeki e United Ali, ó, Mystere. aquela E cartinha por lá. fim, dentre as armadilhas no foram anime. banidas Imperial Order e Mirror Force. Monstros baseados nos rivais. Em todas as temporadas de Yu-Gi-Oh! Sempre há um personagem que desempenha o papel de rival do protagonista. E para cada um deles, existe um monstro no card de forma que se assemelha ao próprio personagem, ou faz alusão direta a ele. Seto Kaiba de Duel Monsters possui o card Kaiba Man. Chess, ou Juman, Aí é foda, cara. Sério que existe essa porra? Seto Kaiba de Duel Monsters possui o card Kaiba Man. Chess, Kaiba ou Man. Jumanjomi de Yu-Gi-Oh! GX, possui o monstro Bujin Mikazuchi. Ih, peguei spoiler. Chess, ou Jumanjomi de Yu-Gi-Oh! GX, possui o monstro Bujin Mikazuchi. Jack Atlas de 5Ds é Cara, mas passou muito rápido, velho. possui Deixa o eu ver a monstro carta. Bujin Mikazuchi. É. Chess. O Kaiba Man não tanto não, velho. Kaiba Man é foda. Jack Atlas de 5Ds é representado no monstro Absolute King Backjack. Kaito é representado pelo monstro Numeral Hunter. Akaba Rage, ou Declan Akaba de Arc 5, é representado pelo monstro Go DDD Divine Zero King Rage, e por fim, Revolver, ou Varys de Ranks, talvez seja representado pelo monstro Rocket Coder, mas isso não é confirmado. Dark Chimera é um monstro notoriamente reconhecido pelas suas características peculiares, mesmo para os padrões da época. Possui valores de ataque e defesa distintos de todos os outros monstros de Yu-Gi-Oh!, com 1610 de ataque e 1460 de defesa, o que muitas vezes atrapalhava os jogadores na hora de fazer os cálculos de dano. Tudo burro, não sabe matemática, né, velho? Pô, Konami, deixa os números arredondados aí, pô, pra me ajudar na continha aqui. O monstro também não via muito Foda. espaço em jogo, considerando que ainda por cima tinha nível 5, exigindo ao menos um tributo e não possui efeito. Texto dos monstros do Joey. Uma coisa engraçada que muitos já repararam é como o texto dos monstros do Joey são escritos de uma forma bem peculiar. Os monstros em questão são Meotoko, Skullstalker, Wolf, Kageningen, Stone Armadillo, Hero of the East, Antrosaurus e Little D. Em português, a piada não faz tanto sentido assim, mas em inglês, o texto é escrito de forma a descrever os monstros sob a visão do Joey e imitar o sotaque de um habitante do Brooklyn, um dos bairros de Nova York, já que o dublador estadunidense do personagem usa esse sotaque para dar voz ao amigo de Yugi. Louco. Águas intermediárias. Zera Ritual. Este card é a primeira aparição de Warrior of Zera, antecedendo a criação do Se eu fosse a Konami, sem sacanagem, eu lançava carta aí sem número arredondado, velho. Só 1365 de ataque, 3733 de defesa. Só pra desgraçar a vida dos outros mesmo. Eu faria isso, cara. monstro Eu faria, atual em foda-se. quase 5 anos. Isso faz de Warrior of Zera um dos poucos monstros a fazer sua aparição em um card de magia ou armadilha antes de ser lançado. Então, a existência dessa carta na época deixava um grande mistério pairando no ar, o que provavelmente deve ter feito muitos fãs teorizarem sobre ele. Evil Swarm Heliotrope. A princípio, esse monstro possui um texto que não faz sentido nenhum. Porém, tudo fica claro quando você passa a ler o que está Tem que escrito lançar de trás ataque para quebrado, frente. velho. A tradução Quebrado, oficial velho, para o foda-se. texto é eliminar. No quem joga o jogo online, quem calcula é o sistema, né, velho? Aí não precisa fazer cálculo nenhum. Agora, assim, entre aspas, né? Agora, fora quem vai jogar ali o TCG ali da vida real ali, se vira, velho. O árbitro que Erradicar. se dane. Exterminar. Esses são os pensamentos das almas remanescentes dos Ordeum de Aço, ansiando por um corpo para que possam tornar seus sonhos realidade. A razão pela qual o texto foi colocado dessa forma, de trás para frente, provavelmente foi para indicar que a infecção e o Swarm é poderoso o suficiente para corromper por completo a mente de quem está infectado, fazendo com que até mesmo a comunicação e os pensamentos se tornem difíceis. Dramatic Crossroads. Dramatic Crossroads é um card de armadilha que é exclusivo do anime, ou seja, nunca foi lançado no TCG ou OCG. Essa carta apareceu no episódio 47 de Yu-Gi-Oh! GX.
O seu efeito permite ativá-la somente quando você receber dano de batalha. Os efeitos são os seguintes: o seu oponente seleciona e ativa um desses efeitos. O primeiro, descarta um card aleatório, ou o segundo, o oponente dele, que seria você, olha os cards de sua mão, seleciona um card entre eles e adiciona para si próprio. Não existe nada demais com relação ao efeito, mas o fato deste card estar no iceberg tem a ver com o fato de que muitos memes utilizam a sua artwork e por muito tempo as pessoas não sabiam que se Eu não tratava da entendi, memes cara. utilizam O nosso querido macaco masqueico Steam ou aquela mulher com uma colher na mão, mano. Não peguei essa aqui não, velho. a sua artwork e por muito tempo as pessoas não sabiam que se tratava da arte de Contratar Mourinho, voltar com o Tite. Puta que pariu, essa aqui eu ficaria sentado aqui, ó. Eu ficaria sentado aqui, não escolheria nenhum dos dois, velho. um card de Yu-Gi-Oh! Mistaken, Caralho. Accusation e Arrest. Essas aqui entram mais como uma piadinha da Konami com o público e que envolve 5 cards: Mistake, Turbust to Forbidden Realms, Shared Ride, Mistaken Arrest e Mistaken Accusation. As 5 artes formam uma historinha boba de Halloween, na qual o Sangan pega o ônibus errado e acaba preso na Caralho, viado, pesado isso daí. Arts formam uma historinha boba de Halloween, na qual Na o Steam, Sangan velho, pega o melhor ônibus jogar. errado e acaba preso na mesma cela com a Witch of the Black Forest. Uma das coisas mais comuns que os jogadores de Yu-Gi-Oh! Fazem, sejam eles do for fun ou competitivo, é reclamar da banlist. Mas, se tem 2 monstros que foram por muito tempo alvo de críticas por acharem o banimento deles injustos por causa da duração, foram Sangan e Witch of the Black Forest, que antes da errata, permitiam ao duelista adicionar um monstro de 1500 de ataque ou menos do deck à mão, o que facilitava e muito combos voltados para o Exódia, por exemplo. Um card de magia que inicialmente Também também não foi sabia muito que ele criticado mesmo vinha de foi o Yu-Gi-Oh! Graceful Não, viado. Carty, já que muita gente dizia antigamente, lá nos primórdios mesmo, que ela era mais justa porque, diferentemente do pote da ganância, você era obrigado a descartar 2 cards. Particularmente acho que esse card já era bem apelão mesmo para sua época, mas hoje em dia seria ainda mais roubado. Bom, de todo modo, uma galera achava esses banimentos injustos porque, na visão deles, os monstros em si e a magia não eram o grande problema, mas as estratégias que tiravam proveito delas. Depois de muitos anos, os 2 monstros sofreram uma errata, enquanto a Carrot continua vendo o sol nascer quadrado, e a Konami resolveu eternizar as constantes reclamações em 2 cards com nomes que não poderiam ser melhores: acusação injusta e prisão injusta. Cards Fan-Made. Existe uma série de 16 cards, incluindo o Tyler the Great Warrior, que são de cards criados por fãs e que foram oficializados pela Konami posteriormente. Alguns desses cards não tiveram seus autores identificados ou suas artes originais não foram reveladas. Por isso, se algum aparecer sem sua arte conceitual ao lado, é por causa disso. Esses cards fan-made são Bate Bate Bate, de Takazawa Keisuke, feito para um concurso do Zexal. Ah, pera aí. O cara ali fez uma. O da direita era pra ser um card feito por fã, viado. É, não, já entendi aqui a parada. É só o quadrado ali, é só o desenho, né? Bate Bate, de Takazawa Keisuke, feito para um concurso do Zexal. Porra, mas mesmo assim é foda, cara. Bird of Roses, de Ken. É, aqui ele já tentou. Aqui é eu fazendo um card game, ó. Aqui, ó. Aqui é eu tentando fazer um card game. Hirasawa, Claramente. feito para um concurso do 5Ds. Chaos King Archfiend, de Hayate Ogura, feito para um concurso do 5Ds. Caralho. Dotedo Tengo, de autor desconhecido, feito para um concurso do Zexal. Dragon Eyes, de Adam V, feito para o concurso. Caralho, esse aqui tá pica. Eu não consigo identificar qual que é da Konami e qual que é o fanart, velho. Pô, da direita tá muito mais foda, velho. Pô, da direita é muito mais pica, velho. Então, claramente, da esquerda é a fanart, velho. Caralho. Pô, o cara que fez aqui, eu processava, mano. Pô, o meu tá muito mais foda, velho. Cara, que pica, bicho. O cara mandou a braba aqui.
Só não combinou muito, é porque assim, a ideia original era ser um dragão de gelo num ambiente de fogo, é foda, né, velho? Sei lá, um fundo assim com a cor quente, né? Seria mais interessante também fazer um fundo meio branco assim, de gelo, né? Curso Design Your Destiny Card. Drill Synchron e Drill Warrior, de autor desconhecido, feito para o Sim, concurso do provavelmente. 5Ds. Aqui, ó. Os fãs tem que acabar, mano. Já tá fazendo. Eles estão pegando o conceito daquele desenho lá dos bichinhos lá, Thomas e seus amigos lá. Só que ao invés de trem, eles são carros de construção, tá ligado? Aí é foda. Morphtronic Vacuuman, de autor desconhecido, feito para um concurso do 5Ds. Começou a bizarrice. Performapal Trump Witch, de Quer dizer, já começou lá atrás, né? Uma abelha, porra. Aí, ó, o tarado aí, ó. Mizuki Imai, feito para o concurso de comemoração Ainda foi o Trump ainda que fez, olha lá. de Arc 5. Rallies de Starbird, de Kaori Kimura, feito para um concurso do GX. Screech, de Christian Ed, Mano, eu acho que não foi divulgado, é porque devia estar ruim pra caralho, velho. Deve estar muito ruim. Do Relaga. Pô, isso aí é doideira, velho. Que porra é essa, mano? Caralho. Ele desenhou direitinho, ficou legal o desenho dele. Isso aqui ficou um bicho escroto, velho. Isso aqui é Yu-Gi-Oh! Raiz, velho. feito para o concurso Design Your Destiny Card. Splendid Fimosinha, Rose, velho. de autor desconhecido, Não, aqui. Não, vai, dá pra comprar, vai. para um concurso do 5Ds. Tatakawa Knight, de Takamizawa Hayato, feito para um concurso de Zexal. Tongue Twister, de Shamus B, feito para o concurso Olha, um bicho língua, velho. Design Your Destiny Card. Vampire Dragon, de Christopher B, feito para o concurso Duel to Aí, Rule ficou maneiro, hein? Competition. E por fim, Tyler the Great Warrior, de Tyler Grassley, feito para Konami. Caralho! Porra! Bicho! Que isso, cara? E encaminhada à Fundação Make-A-Wish. Pô, daria pra me mandar uma cartinha depois desse concurso aí, Ultrapassa desse nas jeito? votações da Konami. Existe uma teoria que afirma que a Konami tem evitado novas votações para a criação de cards devido a polêmicas com as últimas tentativas de fazer algo do tipo. A ocasião mais polêmica aconteceu no início de agosto de 2020, quando os arquétipos Valkyrie e Inzektor estavam disputando o segundo round e Valkyrie estava vencendo com certa vantagem. No entanto, em cerca de 10 minutos, Inzektor ultrapassou com uma diferença bem pequena. Após várias reclamações alegando o uso de bots para prejudicar os resultados, a Konami decidiu anular a votação e recomeçou do zero uma semana depois, dessa vez com medidas de verificação dos votos. E aí, Inzektor conseguiu vencer os demais arquétipos participantes. Hope for Escape e Dark Magician Girl. Existem alguns boatos que rondam alguns fóruns antigos como o Pojo e de vez em nunca no Reddit, falando que esses dois cards chegaram a ser lançados em versões especiais com o intuito de arrecadar fundos para pessoas que foram vítimas de desastres naturais. Tentei pesquisar referências que pudessem confirmar isso, mas não encontrei nada. Existe a possibilidade disso ter sido uma campanha muito mais localizada e sem divulgação fora do Japão, como no caso dos desastres nucleares da usina de Fukushima e os tsunamis que aconteceram em 2011, mas também existe a possibilidade disso nem ser verdade. GB Hunter. Sabe por que este card antigo tem essa sigla no nome? Para não ser confundido com outro arquétipo, Gladiator Beast. A confusão só aumenta porque a sigla realmente corresponde a Gladiator Beast, fomentando ainda mais as teorias da conspiração sobre ser ela quem busca oprimir as feras indomáveis. No entanto, não existe uma confirmação se de fato a mulher da arte em questão caça essas feras em específico, considerando que ela não aparece em nenhuma arte do arquétipo, só na carta Assault Spirits, que não tem nada a ver com eles. Então é bem provável que isso se trate de uma total coincidência de nome. B-Trooper foi criado para banir Maxi. Isso aqui tem muito mais a ver com um delírio coletivo de meta-player emocionado do que outra coisa. Sabe quando acontece aquele tipo de situação em que sai um novo suporte, aí o Zé Metinha quer palpitar com um suposto hype para falar que o novo arquétipo ou card é quebrado? Então, foi
Foi basicamente isso. Os B-Trooper haviam sido lançados e alguns duelistas começaram a falar que o deck estava absurdo porque um combo envolvendo o Link dos Inzektor, a Picofalena, poderia arrumar um jeito de buscar Max C, já que ela pode permitir equipar o Retaliate em C em algum monstro, e depois esse monstro iria para o cemitério ao usá-lo como Materia Link ou de qualquer outra coisa, e com isso Max C poderia ser buscado pelo efeito do Retaliate em C, ao ser enviado para o cemitério. Aconteceu que no OCG o B-Trooper nem vingou e isso acabou não passando de um surto. Lore dos Infernoid. A lore dos Infernoid só foi melhor reconhecida com a sua vinda ao Master Duel, que trouxe no modo solo a narrativa dos Clifford, com quem sua história é diretamente ligada. Os Infernoid entram aqui no iceberg porque a lore deles é considerada meio pesada do ponto de vista referencial, já que a narrativa deles é completamente baseada no apocalipse bíblico. E todos sabemos que religião é um tema sensível aqui no Ocidente. Apocalipse aí, ó. Os Infernoides são um exército de máquinas demoníacas corrompidas pelo poder do Void, um vazio destrutivo que ameaça consumir toda a existência. Eles seguem uma entidade chamada Deviate, que busca erradicar toda a criação e reduzir o universo ao nada absoluto. A história dos Infernoides está diretamente ligada aos Clifford, uma civilização avançada de seres mecânicos. Os Clifford eram originalmente uma sociedade próspera que seguia uma entidade chamada Monolith, buscando conhecimento e poder. No entanto, eles descobriram o poder do Void e tentaram usá-lo para ascender a um novo nível de existência. Essa tentativa foi um desastre. Ao abrir um portal para o Void, eles libertaram os Infernoides, que rapidamente corromperam e destruíram sua civilização. A batalha entre os Infernoides e os Clifford foi brutal. Os Clifford tentaram selar os Infernoides, mas falharam. No final, as poucas unidades Clifford restantes foram corrompidas ou aniquiladas. Os Infernoides continuaram a devastar tudo em seu caminho, consumindo energia e espalhando o vazio. Os Infernoides representam uma ameaça cósmica imparável, cujo único propósito é extinguir toda a criação. Seu líder supremo, Infernoid Tierra, é uma fusão de todas as entidades Infernoid e a encarnação definitiva do Void. Se libertado completamente, ele pode reescrever a realidade e acabar com toda a existência. O Exódia da nova geração aí, ó. Alessandro Di Patria. Alessandro Di Patria era um jogador italiano bastante proeminente no ano de 2016 e estava sempre conseguindo alcançar algum top nos maiores torneios de Yu-Gi-Oh!, sempre com seu deck de Burning Abyss, e chegou até mesmo a alcançar o feito de conquistar uma vaga para disputar no Mundial daquele ano. Contudo, as coisas passaram a ficar estranhas após uma série de confusões envolvendo ele e a comunidade do grupo Zodiac Duelists no Facebook. Não dá para saber exatamente de que forma começou, mas ao que tudo indica, ele havia se tornado uma pessoa infame no grupo por causa de sua postura arrogante, por estar sempre se gabando do fato de ir disputar um mundial. Inclusive, existe uma frase que até hoje atribuem a ele como autor, que é "PM me when you get to the Worlds", que significa "falar comigo no privado quando conseguir chegar ao mundial", que seria uma forma de rebaixar o interlocutor dizendo para se dirigir a ele apenas quando forem do mesmo nível. Não se sabe ao certo os detalhes, mas parece que essa postura incomodou tanto outros players que eles começaram a se juntar para zombar do cara. A situação chegou em um nível além quando um cara desconhecido e sua namorada passaram a chamá-lo de girafa por causa do tamanho de seu pescoço, ao que Di Patria supostamente respondeu, ameaçando a garota de E isso? A comunidade viu a situação e decidiu então aumentar os memes e zombarias com Alessandro, e o ocorrido chegou a furar a bolha e parar no Reddit, com todos dizendo que agora Di Patria não encheria mais o saco de ninguém falando sobre ir ao Mundial. Algumas pessoas no Reddit chegaram a planejar enviar múltiplas cópias da carta Watch Giraffe como forma de trollagem, mas não se sabe se isso de fato aconteceu ou se apenas ficou no campo das ideias. Lightning Overdrive e a Coca. Não, isso não tem nada a ver com a Coca-Cola. Em 2022, a Força Policial de Nova Gales do Sul, na Austrália, fez uma publicação em sua página oficial no Facebook acerca de uma apreensão de alta quantia de dinheiro e uma apreensão de 3 kg de drogas. O que isso tem a ver com Yu-Gi-Oh? Bom, só o fato de que os criminosos utilizavam de boosters da coleção Lightning Overdrive para embalar e comercializar as drogas na região, o que é no mínimo inusitado. Aí você vê monstro mesmo, velho. Como todos devem ter percebido, Yu-Gi-Oh! Tem milhares de artworks dos mais variados tipos e estilos. Porém, uma coisa que sempre foi uma incógnita na comunidade é o nome das pessoas por trás das incríveis artes das cartas.
Muitos card games têm por prática atribuir créditos ao artista, incluindo seu nome ou pseudônimo nas próprias cartas, como Magic the Gathering, Pokémon, One Piece e Cardfight Vanguard, mas Yu-Gi-Oh! É exceção. Isso se deve provavelmente a algum tipo de contrato bastante restrito que a empresa tem com seus artistas, cujos detalhes dificilmente teremos conhecimento pleno. O que dá para especular é que o valor pago deve ser maior que o habitual para se chegar ao ponto de um artista não receber os devidos créditos. Mas ainda assim, muitos artistas possuem estilos tão únicos ou deixam pistas em suas criações que os fãs acabam descobrindo. Por exemplo, descobriu-se que os cards de Subterror e Warrock foram desenhados pelo artista Genzoman, e que os cards de Charme e Trap Tricks foram desenhados pela artista Akina Fujiwara. Aí não No dá pra site jogar, aí não Nikkei, dá, né? existem relatos de práticas predatórias por parte da Konami, que até mesmo ameaça seus funcionários de incluírem os trabalhos prestados à empresa em seus portfólios, se recusando a confirmar que o artista prestou serviço a eles e ainda processando-os por quebra de confidencialidade. Existem ainda depoimentos não confirmados de ex-funcionários da Konami que alegam que a empresa chega até mesmo a ameaçar as concorrentes quando essas estão para contratar algum de seus antigos empregados. Judge Call Turbo. O deck Judge Call Turbo tem esse apelido como meme, pelo fato dele gerar inúmeras controvérsias em jogo, além de revoltar o adversário. O deck se baseava em abusar de uma carta chamada Pole Position, uma carta de armadilha contínua que concede imunidade a efeitos de magia ao monstro com maior ataque no campo. Adicione a essa combinação degenerada algumas cartas que modificam o ataque que permaneçam e aconteçam de serem mágicas, ou seja, quase todos os cards de equipamento do jogo, e você poderia facilmente causar um loop infinito. Antes das mudanças de regras, uma jogada ou ativação de carta que causasse um loop infinito era considerada uma jogada que você não podia fazer ou uma carta que você não podia ativar. Então o deck essencialmente funcionava como um deck de stun, mas como era muito fácil de se enredar na confusão sobre o que era permitido fazer ou não, sobre a pole position, a cada turno você se veria chamando o juiz para verificar a legalidade de cada maldita jogada. Texto japonês do Clifford Monolith. Esse monstro é um dos que tem um dos textos mais enigmáticos da franquia. Contudo, ele tem uma diferença muito drástica para o texto do OCG. Enquanto no TCG ele possui um texto que busca fazer alusão à programação de uma máquina mesmo, no OCG ele traz consigo um trecho tirado diretamente da Bíblia hebraica, e a tradução dele ficaria da seguinte forma: Eis que o homem uma se carta tornou como gnóstica, um de velho. nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Esse trecho é uma citação direta de Gênesis capítulo 3, versículo 22 da Bíblia hebraica, que faz referência à árvore da vida. E esse versículo descreve o momento em que Deus, após Adão e Eva terem comido do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se preocupa que agora o homem pode alcançar a árvore da vida e viver eternamente. Para evitar isso, Deus expulsa Adão e Eva do Éden. Esse tema dialoga com a própria história dos Clifford, já que a grande árvore levantada por eles na arte do card Climate Change é a Natura Sacred Tree, que revela ter em seu interior o próprio símbolo da Cabala judaica, referida muitas vezes como a árvore da vida na carta Oracle of Zephra. Mara 6 Abismo. Magician of Hope. Existe uma teoria obscura que alega que a criação do card Magician of Hope, lançado no início de forma exclusiva como promo card da V-Jump, só se deu por conta de que o anime de Arc 5 estava sendo um fracasso e que, por isso, é o único card que faz a junção de monstros de dois protagonistas de temporadas diferentes. No entanto, como sabemos, a Konami nunca foi muito transparente no que diz respeito aos números de sua empresa, então é difícil saber até que ponto isso é verdade ou não, se limitando a uma completa teoria. A relação de Yu-Gi-Oh! GX com os eventos de Zexal. Em Yu-Gi-Oh! GX, durante um duelo de Jaden contra Darkness, o vilão menciona que o universo inteiro foi criado por uma única carta. Em Zexal, a dita carta foi revelada como sendo um monstro numerado Dragon. Na temporada em questão, é dito que o dragão foi o primeiro ser a existir e criou o universo, pois era solitário, usando quase todo o seu poder, o que o deixou à beira da morte. Usando o último resquício de seu poder, ele criou o Numeron Code e os Numbers e então chorou. A lágrima viajou pelo cosmos e eventualmente impactou a Terra, enterrando o Numeron Code lá. O impacto também criou a Lua, onde a chave tem para o muita Numeron Code GX acabou. muito citado aqui, viu? Deve ser o melhor anime de Yu-Gi-Oh! Que tem, velho.
É o O dragão GX. então pegou emprestado o Até poder porque é uma escola, né, velho? Então ensina muita coisa. dos Numbers para esconder sua existência. Finalmente, ele deixou uma placa inscrita detalhando a localização da chave para o número Code. O dragão renasceu mais tarde como um Number quando os requisitos da tábua foram cumpridos. Por algum motivo, isso não é algo tão falado na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente no Brasil, e como a localização de Yu-Gi-Oh! GX foi péssima aqui nos Estados Unidos, que Olha não aí, ó. transmitiram a última saga, isso pode ter contribuído para que poucos percebessem a correlação direta que essas temporadas possuem, já que não é nada fácil encontrar esses episódios para assistir de forma legendada, e oficial é praticamente inexistente. Mas quem sabe isso não possa mudar com a vinda do Não remaster. acredita em youtubers. Glacial Beast Iceberg Não Narval. acredita em A fãs. grande curiosidade sobre esse monstro é que ele é o único que possui a palavra Iceberg em seu nome. Darkness é também o vilão de Arc 5. Essa teoria foi criada pelo canal Yu-Gi-Oh! Everything, na qual ele afirma que Darkness e Zark são a mesma entidade. O que chamou a atenção do autor da teoria foi o fato de que quando Darkness disse a Jade que retornaria após ser derrotado em um duelo, Jade não nega essa possibilidade, apenas dizendo que enquanto existisse um duelista que acreditasse em seu Eu próprio tenho um potencial, problema em pronunciar o TH em inglês, velho. Porra. apenas dizendo que enquanto existisse um duelista que acreditasse em seu próprio potencial, Darkness ficaria muito tempo sem aparecer. Ele se baseia no fato de que a origem da destruição do mundo em Arc 5 tem relação direta com o uso da tecnologia Real Solid Vision, a mesma que permite que monstros de duelo se materializem em um nível muito acima do que já foi visto nas temporadas anteriores, pois o vilão Zark estava usando essa tecnologia para machucar outros duelistas e as pessoas não apenas deixavam de se importar com isso, como também torciam e incentivavam o vilão a cometer essas ações. Mas indo direto à teoria, o canal argumenta que o fato de Zark estar obcecado em vencer os duelos e entreter a plateia seria o ponto de partida que faria de Zark o receptáculo perfeito para Darkness, já que bastava um coração alimentado pelas trevas ou mesmo a negatividade presente em uma carta para que a entidade maligna Caraca. se manifestasse. Jade Além disso, ele fala sobre uma heterocrômico. cena em particular do episódio 46 de Arc 5, na qual a personagem Miero tenta visualizar a alma de Yuya e constata que não só duas almas habitam o corpo do protagonista, como também há uma aura sombria, tentando se apossar de tudo. O GX é o Aura pai dos essa que teria Yu-Gi-Oh, mano. bastante Essa é a similaridade verdade. com a de Darkness. Mas, na minha opinião, eu não acho que esse seja o caso e as contradições se manifestam na diferença de objetivo entre os vilões. Porque enquanto Darkness quer trazer um mundo ao seu reino das trevas, o Zark tem apenas um objetivo: destruir tudo. Porque se fosse o caso, Darkness, que supostamente também teria previsto a destruição que viria a ocorrer em Yu-Gi-Oh! 5Ds e que os 4 Iliaster, os antagonistas Zone, Aporia, Antinome e Paradox estavam tentando evitar, ele teria feito tudo de maneira premeditada e planejada se fosse ele próprio o responsável por tudo. Então a minha interpretação é de que o Darkness pode ter envolvimento direto ou indireto nesses eventos posteriores, mas que ele em si está longe de ser o principal responsável. Incidente do Regional da Carolina do Sul em 2011. Aí chegou Os acontecimentos sobre o esse GX evento e são fez muito nebulosos, tudo certo, e em pegou todo o vídeo lugar que errado você no pergunta a clássico respeito e dele, consertou parece tudo, que velho. principalmente a moderação dos Essa é a grupos e verdade. fóruns onde você questiona se incomoda profundamente com isso, como se houvesse algo a ser escondido, embora apenas assumam um tom negacionista. O que se tem por alto é que teria acontecido alguma coisa tão grave nesse regional que a própria Konami e os envolvidos no evento simplesmente resolveram apagar qualquer registro do suposto ocorrido. Muitas das informações mais antigas não estão mais disponíveis nem mesmo no Wayback Machine, então tudo o que se pôde saber até Caraca. o momento são informações coletadas de pouquíssimos usuários do antigo fórum Pojo e em sua grande maioria do Reddit. Portanto, não as encare como uma verdade absoluta. Um dos usuários, que alega ser da região, afirma que não ficou sabendo de nenhuma situação atípica, nem mesmo de seus amigos que são ativos no cenário competitivo. Ele diz, porém, que tomou Santa conhecimento Catarina. sobre o ocorrido no qual Ele é de os Santa nudes Catarina, de hein? uma judge mulher teriam sido vazados por alguém e que essa mesma mulher foi flagrada trocando favores, sabe-se lá de que tipo, por cards, mas ele mesmo não acredita que isso tenha correlação com o suposto incidente do regional. Outro usuário fornece algumas informações com maior relevância, na qual ele cita a existência de um usuário no post chamado Perfect Zelgades, que fez uma postagem sobre o que aconteceu e que inclusive continha timestamps dos ocorridos, mas depois da publicação, ele foi banido e teve seu post excluído sob o pretexto de que revelaria a identidade do usuário, já que a publicação continha detalhes facilmente identificáveis a ele.
e, de acordo com o usuário do Reddit, ele não era uma pessoa popular na comunidade na época. Ele também afirma que se você perguntar ao representante da Konami o que aconteceu, eles dirão que não falam sobre isso e que se você for um juiz, pode perder sua função por isso. Esse usuário do Reddit também diz que o do Pojo, o Perfect Zelgades, é um amigo pessoal de Jerome McHale, o mesmo que aparece nas apresentações de torneios oficiais da Konami e também responsável por testar o design dos cards antes deles serem Parece lançados. 3 caras que faria O fácil um usuário filme de comédia, também velho. completa a sua mensagem dizendo que pelo menos um processo surgiu por causa disso devido a Konami não querer interagir com as lojas da Carolina do Sul após o evento, resultando na Corner Magic Games indo ao tribunal por não ser paga por 3 anos após realizar 2 regionais. Muitos comentários de outros usuários foram apagados, mas os poucos que restaram sugerem que o head judge do evento chegou a ser preso, embora não indiquem quais foram as razões para o ocorrido. Ao pesquisar pelo nome da loja Corner Magic Games, não é mostrado nenhum resultado relevante, o que pode indicar que a loja não existe mais ou mesmo que ela nunca existiu. A verdade é que todos os detalhes sobre esse caso são tão nebulosos que muitos duvidam da veracidade dos acontecimentos, mas sendo ou não o caso, é inegável que esse apagamento e ávida busca em cessar a conversa sobre o suposto incidente é, no mínimo, algo curioso. Eu pessoalmente não duvidaria que daqui a algum tempo fossem surgir detalhes que comprovassem tal incidente, mas até lá não se pode presumir que seja verdade, dá apenas para encarar como uma teoria da conspiração que indica que onde tem fumaça, tem fogo. Easter egg nos nomes de arquivos do blog da Konami. Existe uma página oficial no blog da Konami voltada para a coleção Duelist Saga que, ao abrir as imagens contidas nele em uma nova guia do navegador, você pode verificar o nome no título da aba ou ao salvar o nome da imagem no seu dispositivo. Inclusive, minha teoria é de que isso inspirou as piadas que o site Yu-Gi-Oh! Organization faz, pois quando você vai verificar as URLs das notícias, sempre há Falando alguma nisso, o site do piadinha GTA ali. 6 tá maneirão, velho. Porra. Bom, galera, então é isso. Sei que existe ainda uma infinidade de curiosidades que poderiam ser acrescentadas, Bom vídeo, mas curioso, só esse velho, bacana. que deu um trabalhão. Então, dependendo do Parabéns. feedback de vocês, podemos fazer uma parte 2 com iPhone novas patrocinou curiosidades. errado, achou que era sobre o anime, né, velho? Mas foi muito mais profundo, né, velho? Foi mais do card game em si, né? Incluindo também as que vocês deixarem nos comentários, beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo e obrigado por terem assistido até aqui. Muito bom, muito bom. Parabéns, Tensei, enfim. Bom vídeo, bom iceberg. Pelo certinho aí, bastante curiosidades curiosas, né, velho? Uma delas ali, eu acho que a maior de todas é que o meme do escolher 2 caminhos veio do Yu-Gi-Oh, né? A princípio. Pô, muito doido, mano. Parabéns aí, Tensai. Bom demais.